Olá! Tá começando o 90º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, tô por aqui fungando, serve? Serve, o que aconteceu? Então, olha, a gente tá voltando a ter uma onda de calor braba aí. Amanhã e depois de amanhã, e quinta, sexta, fim de semana, vai ter recorde de temperatura de novo. Então, entra no ar-condicionado, vai pro calor, entra no ar-condicionado, vai pro calor. Então, gente, vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência com a minha voz aqui nas gravações, porque às vezes eu vou estar meio rouca, às vezes eu vou estar fungando muito. E eu tenho rinite, tenho asma, e aquela gravação da semana passada eu realmente peguei um resfriadinho, mas nada que comprometesse a minha rotina, assim, não, porque eu fiquei 2 dias espirrando muito e era um resfriado mesmo. Mas tô preparada aqui, vamos lá, caprichar na alimentação, se manter ativo para o sistema imunológico ficar em dia e encarar essas temperaturas oscilantes aí que derrubam a nossa produtividade também, né? Vocês, ouvintes, são mais de frio ou de calor? São mais produtivos no frio ou no calor? Eu já vi estudos falando que as pessoas são mais produtivas no frio, temperaturas mais amenas. O que faz muito sentido, né? Porque o calor gera um desconforto e quem trabalha em escritório tem os dilemas do ar-condicionado, né? Um gosta Nossa, mais sim. gelado, outro não. Aí quem não gosta, bota gelado, começa a ficar resfriado também. O outro fica suando. É complicado. Agora no inverno tá tudo certinho, porque é só se agasalhar, né? Caminhar, eu gosto de fazer muitas coisas a pé também. Eu ando bastante, me sinto bem, né? Ainda mais quando faz um solzinho bom para você pegar uma vitamina D também, né? E isso é muito agradável no inverno. Eu amo dias gelados com céu azul. Se vocês quiserem saber qual é o meu estilo de dia favorito, é esse. Geladinho com céu azulzinho, azulzinho. Aquele dia bonito, dia claro, mas gelado. Agora Bem de no inverno verão, mesmo. gente, agora no verão, suar, suar, suar. E não adianta, e não adianta. E você sua, você bota a roupa fresca e tá suando do mesmo jeito. Aí entra num lugar fechado, para de suar, daí vai pro ar-condicionado e gela. Ai, é um sacrifício. Mas gostaria de saber, vocês se sentem melhor, se sentem mais produtivos no inverno, como eu? É uma curiosidade que eu tenho, eu gostaria de saber de vocês, viu? Mandem um feedback lá pro Telegram, @BiaCunze, mandem lá pro Gigahertz, né, na página do Área de Trabalho, mandem pro Marcos. E você, Marcos, é mais produtivo no frio ou no calor? Eu acho que eu sou no frio. Eu ainda tô. Você me destravou uma memória, assim. Tem muita coisa da qual eu não sinto falta de trabalho em agência. No top 3 está a briga do ar-condicionado. Eu esqueci que isso era um assunto, mas meu Deus do céu, como o povo brigava Aham. por causa de temperatura. Nossa É. senhora. E Uhum. deve ser uma coisa meio universal, pelo que eu tô vendo, né? Homens tendem a preferir temperaturas mais baixas que mulheres, né? Questões metabólicas, na verdade, né? Uhum. Então, um ambiente com homens e mulheres e todo mundo junto ali, ninguém vai entrar num consenso. Mas eu sou do tipo que gosta do ar-condicionado geladinho, viu? Muito bem, ó. Que bom que a sua rinite que virou resfriado já tá passando e você tá melhor. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente comentou algumas vezes sobre a linha de notebooks da Samsung, né, para as diferentes opções e categorias, etc. Até algumas que nem tinham aqui no Brasil. E você mandou uma notícia, né, de que ela está prestes aí a Hum, apresentar o Galaxy Book 4 Edge, que vai contar com um processador Snapdragon X Elite, né? Então é o segundo aí da Samsung com ARM, né? uhum. Interessante. Você me fez desempoeirar um pouquinho do meu alemão para eu poder entender exatamente a notícia, porque esse é o desafio, né? Jogar na tradutora é fácil, né? Aí Mas eu hoje fui tem mais ou chat menos. GPT. Pois é. Mas achei que chamou a atenção dessa máquina. Novidade, né? Processador novo. Agora vai ter mais aparelhos aí com esse processador, o X Elite, né? Que é um processador novo. E eu quero ver como é que é o desempenho dele. Eu tenho uma curiosidade aí para ver
como é que ele se dá com diferentes sistemas operacionais aí. Estão falando até de já vir com modem, né? Olha só que interessante. Uma época se falava muito em colocar... Lembra dos netbooks? Netbooks, que eram os notebooks mais pequenininhos. Ou então os mais portáteis, assim, de já vir com modem 5G. Mas é uma coisa que não pegou muito, né? Parece tão útil, mas... Pra quê, né? Você tem o seu smartphone ali, qualquer emergência, você roteia ali a sua conexão, né? Tá resolvido. Então, não sei como é que é na Europa também, se tem demanda para esse tipo de dispositivo, né? Mas achei bem interessante, gostei das configurações e vamos prestar atenção aí nesse novo processador, né? Eles têm... E é interessante que essa matéria observou que o rumor, pelo menos, é que lá na Alemanha, enfim, na Europa, né, esse computador vai custar 1.800 euros e é mais caro até do que o MacBook Air de 13 polegadas, esse VT14, que tem a mesma configuração. Então, o destaque da notícia é a Samsung vai lançar, mas vai ser caro, né? Vocês já entenderam, né, gente? 1.800 euros significa que não é para o nosso bico, não vai vir para os BRs aqui. E ela até tem, que é o Galaxy Book Go, ele é basicamente um concorrente lá dos Chromebooks, vende ou vendeu, pelo menos aqui no Brasil, e até aqui, entre muitas aspas, tá, pelo amor de Deus, barato, custa 1.800, 1.900 reais. Então, lá fora eu fiz a lição de casa pela metade, não vi qual era o preço, mas também não deveria ser muito caro, né? E é curioso como você falou, você lembrou mesmo da era dos netbooks, assim... Eu lembro, não sei se foi no evento do iPad, do MacBook Air, que o Jobs até falou, putz, netbook, ele tenta ser, ele é o pior dos dois mundos, né, porque ele tenta ser portátil, é mais ou menos, ele tenta ser um laptop, mas é mais ou menos, então, não presta, né. E aí... Eu não usaria mais hoje um netbook, mas na época, né? Como eu tava começando a fazer home care odontológico, e eu tava precisando por motivos de questões de documentação legal, eu tava precisando de um bagulhinho daqueles com Windows, né? Você sabe que eu sou mobile e tal, mas eu precisava de um Windows, porque tinha alguns procedimentos legais lá que eu precisava fazer, que só rodava em máquina Windows. Então, funcionou super bem. Eu tive um da Acer, tô tentando lembrar, além do Asus, aquele EEE, né? Que era o primeiro netbook, que teve um buzz em cima. Eu tive depois um Acer. Os dois muito bons dentro dos seus nichos, claro. O primeiro era Linux, super baratinho, quebrava um galhão. O segundo já era com Windows, porque eu estava precisando do Windows. Era um pouco complicado, uma máquina daquele estilo rodando Windows, mas sendo Acer, ele tinha umas configurações um pouquinho mais robustas que eu não vou me lembrar, me perdoem. Mas foi bom para o contexto da época em que ele existiu. Acho que hoje a gente tem smartphones poderosíssimos, nós temos tablets, nós temos os próprios laptops, estão pequenos, leves e poderosos, então a gente não está mais nesse contexto. A não ser no ambiente educacional, né? Talvez. Então. Mas isso não para o primeiro mundo, né? Nós estamos falando de massificação, então tem que ser dispositivos baratos. E seria para países em desenvolvimento mesmo, né? A gente vai ficar de olho nisso aí, volta a comentar aqui para garantir se o preço é caro mesmo, para falar um pouquinho mais sobre ele quando tiverem detalhes confirmados pela Samsung. Beleza. Então a gente segue aqui falando, a gente falou sobre aquele papo de celulares customizados para pessoas mais velhinhas, né, que precisam de uma coisa mais assistiva, etc. E o Matheus Rodrigues deu a dica para a galera do Android do Big Launcher. Eu vou deixar o link aqui na descrição e... ele é o que está no rótulo, né? Então é um launcher para deixar as coisas maiores ali na interface, adaptar, tem uma certa customização ali. Eu dei uma espiadinha nos reviews, a maioria é review positivo, tem uma pessoa reclamando, não tem MMS. Ele falou assim, eu sei, eu falo que não tem, aqui é SMS. Então, tirando isso, parece que os reviews são positivos e fica aí de alternativa, de opção para quem quiser testar, tá precisando de uma coisa dessa. Eu testei, eu gostei bastante, tá? Para nós, assim, não vai ter utilidade, mas realmente é para localizar facilmente, rapidamente, às vezes numa emergência, um botão para fazer uma ligação, um WhatsApp. Achei bem legal, mas tem um probleminha, tá? Fazendo o teste de voo, como eu gosto de dizer, né? O que é grande é o launcher, os aplicativos funcionam do mesmo jeito. Então, aquele seu vô que reclama da letrinha do Facebook, os menus do WhatsApp, que não consegue enxergar direito, vai continuar tudo igual. Tá?
Não sei se tem demanda para um WhatsApp terceira idade, assim, talvez, né? Mas como não é uma solução que permite modificações, adaptações e mais customizações, então o jeito é se acostumar mesmo, né? Meu pai é um que detesta o WhatsApp, ele acha tudo pequeno e ele pergunta também por que as pessoas ficam mandando fotinho e bom dia o tempo todo. O meu pai, hein? Ele tá lá no grupo, ele odeia o WhatsApp, odeia, mas por livre e espontânea pressão entrou no grupo dos amigos dele lá. Mas daí eu entrei também. Caramba, todo mundo dá bom dia, depois todo mundo dá boa noite pra todo mundo. É muito engraçado. Bom, você vai ficar surpresa quando ele entrar no TikTok e falar, nossa, sabe que eu gostei? Nossa, acho que não. Ele também. Ele é como eu, assim, não gosta de ruídos e. Aham. Eu tenho esses problemas que eu tenho com os shorts, que nós já falamos, né? Ele também tem. Ele não gosta de muita informação, muito barulho. Ele reclama de som alto, às vezes televisão interferindo com um som num outro ambiente, num outro quarto. Então, nisso nós somos parecidos, viu? Bom, seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou daquele kit da Moleskine que digitaliza em tempo real o que você escreve, com papel e caneta mesmo, né? Tudo parte do kit especial ali. E o Silas Monteiro mandou uma impressão dele que ele falou que lá em 2014 tinha comprado um kit parecido, com a promessa exatamente essa, mas que para ele não foi uma promessa cumprida. Ele falou que o caderno era muito pesado, a caneta era grossa e desconfortável para o uso contínuo, mas, de acordo com ele, a pior parte era a sincronia, né? Feita só por Bluetooth, então depois de escrever, quando ia sincronizar, não acontecia nada. Tinha que escrever com o iPad do lado, com o aplicativo aberto, e mesmo assim, várias vezes o sync falhava. Ele falou que quanto às facilidades, eram quase as mesmas do que a gente comentou, né? Com exceção do envio por e-mail, que naquele kit não tinha. Ele falou que dar carga na caneta não era simples, mas não chegava a ser um problema, né? Então ficava no meio do caminho ali. Ele falou, se não me engano, o kit custou $300, e ele falou que acha que no ano passado, ou antes até, reencontrou o caderno e a caneta num armário. Ele falou que acha que deu para alguém, mas nem lembra. Ele falou que ficou sentido, porque ele gostaria muito que tivesse funcionado. Aí ele vê o Moleskine que a gente comentou e dá vontade de ter uma coisa dessa voltou. Mas lembrando aí do trauma da experiência passada, ele falou, acho que não dá para confiar não. Que pena, né? Me corrija se eu estiver errada, Silas, mas eu acho que essa caneta era uma que era meio quadrada, não era? Eu lembro disso, dessa caneta. Aliás, eles vendem até hoje uma caneta quadradinha, que é uma caneta esferográfica normal, mas eles tinham essa digital também, que só o visual dela já era esquisito, né? Eu lembro que eu ficava me perguntando, mas por que ela é assim? Será que é por causa dos componentes internos, para caber melhor? Enfim, não me passava a sensação de conforto aquela caneta, embora eu nunca tivesse pego em uma daquelas. Mas, sei lá, eu acho que as coisas estão evoluindo também. Esse kit parece bem interessante, tá bem mais elogiável. E quem prefere papel e caneta, mas quer as facilidades do digital, do escaneamento, de arquivamento, vale a pena experimentar. Eu tive uma excelente experiência com a LiveScribe, então, e eu gosto de papel ainda, a experiência do papel e da caneta. Então, eu acho que tem um público, sim. Não está massificado, né? Não é uma coisa, assim, muito difundida. Mas eu acho que tem um público, sim. Mas se alguém tiver a oportunidade de testar essa, manda pra gente, que a gente fica bem curioso pra saber como é que tá o desempenho dela. Com certeza. Bom, o Silas falou, né? 2014, em 10 anos, deu tempo de evoluir algumas coisas. Vamos ver as impressões de vocês aí, pra quem tiver a oportunidade de testar. Foi na época que eu usava a LiveScribe. Foi essa época, mais ou menos. Nossa, faz 2014 também? Exatamente. Caramba. Bom, sobre o papo de proibição das telas nas escolas, o Rambo até comentou, né? Eu tava falando com ele sobre isso, ele falou que se não fosse o contato dele com tela na escola lá atrás, em aula de informática, coisa assim, ele não seria quem ele é hoje, que, bom, manja só um pouquinho, né? De desenvolvimento e programação e etc. Tem crianças e tem crianças, né, Rambo? É complicado. Eu acho que ele tá certo. Eu acho que falta mais controle do ambiente também. Nas escolas públicas, gente, tá tanto problema em escola pública. É pai que entra lá e quer bater em professor, vandalismo. Eu acho que a gente tem que começar a consertar as coisas, começar criando um ambiente melhor, para daí poder digitalizar e voltar a ter um ambiente seguro, com telas e atividades para todo mundo. Enquanto não consertar o básico,
a gente vai estar jogando dinheiro fora. Infelizmente, essa que é a grande verdade. Me perdoa, Rambo. Mas, tirando isso, sou totalmente a favor e eu concordo com as suas colocações, tá? E é curioso que eu tô pensando que eu tenho editado já faz uns, sei lá, muitos meses que eu tô editando o Dev Sem Fronteiras, que é um podcast da Alura, em que a cada episódio o host, que é o Fabrício Carrara, entrevista alguém que mexe com desenvolvimento e mora fora do país e conta a experiência de como é que tem sido, como é que foi pra lá, etc. E toda a história começa igual. Eu tive lá contato com o computador quando eu tinha uns 9, 10 anos e comecei a mexer, gostei, etc. Então esse contato nessa era mais formativa é muito importante, influencia muito, né? Então, cortar esse tipo de possibilidade no ambiente em que tudo direciona para ser um ambiente de aprendizado é um tiro no pé mesmo. Por outro lado, a parte de controle ainda é um desafio e é um desafio cada vez maior pelo que a gente está vendo. Né? Mas a solução não é voltar para 1970. Eu acho que existe uma alternativa que pode ser explorada que não envolva banir completamente, porque isso vai influenciar, eu acho que para pior, o desempenho. E a gente falou semana passada até sobre também, né, pessoal que não sabe nem hoje em dia mexer com o computador direito, etc. O Rodrigo Castro falou que ele acredita que isso até seja ligado também ao fato de que muita coisa que a gente teve que resolver lá atrás, ou hackear, ou contornar na nossa época, né, ele falou que tem 31 anos hoje em dia, ele fala que hoje são assuntos resolvidos. Ele falou, lembro da época que eu instalava ROMs de Android no telefone para tirar toda a performance possível e manter por alguns anos a mais. Hoje qualquer telefone mediano dá bem conta do recado. A gente teve que se adaptar a diversos aparelhos, então PC, telefone, tablet, e entender como eles se encaixam nas nossas vidas, porque a gente viveu essa mudança, teve que se adaptar. Hoje o seu celular faz tudo que uma pessoa média precisa e outros formatos se tornaram, por consequência, menos interessantes. Ele até brinca, né? Como diz o Coca, lá no ADT, virou carne de vaca. Acho que ele matou a charada, né? Com certeza, Rodrigo. Acho que você resumiu super bem e tá aí. Mas a curiosidade tem que continuar existindo. Se não for para hardware, que seja para software. Então tem tanta coisa estimulante, legal hoje, né? Além dos jogos, claro, dos jogos, e você fazer os mods nos games, mas tem muita coisa além disso também. Né? Nós estamos entrando na era aí de ChatGPT, inteligência artificial, softwares com sistemas de inteligência artificial por trás, machine learning. Eu acho isso tão estimulante, tão excitante, né? Então, aprender programação sozinho tá tão fácil também. Então, eu acho que dá para migrar um pouco os interesses para outras coisas. Eu acho que tá faltando é estímulo mesmo, né? Dancinha, rede social acaba sendo muito mais apelativo e roubando a disposição do pessoal mais jovem, ao invés de aprender e criar coisas realmente diferentes. Ok? E não é exatamente saber como funciona, mas na nossa época, né? Você até falou dos escovadores de bits, né? Que acabou virando o título aí de bytes, na verdade. Enfim, do episódio passado, tinha esse... E também não é interesse, não seria uma coisa totalmente nova, como é que funciona, como é que é por dentro, né? Então eu cansei de desmontar o computador dos meus pais quando eu era criança, pra ver como é que funcionava, saber as pecinhas, o jumper do HD e não sei o que lá. Isso acabou... E faz sentido que acabe se perdendo, porque a novidade não é mais essa, né? E telefone não dá pra abrir, porque você acaba a garantia, então tudo bem, né? O pessoal só usa ao invés de ver o que tem dentro, né? Mas isso que o Rodrigo Castro falou, eu acho que é bem por aí, né? Pela facilidade hoje em dia de que tem de usar, e o interesse migrou pra ver o que tem dentro e como é que funciona, pra só entre aspas, né? Usar as plataformas, se perdeu mesmo esse meio do caminho, e eu acho que ele dificilmente volta, porque... os incentivos hoje você falou de criatividade de uso, são outros, né? E curioso, né? Porque, por exemplo, a gente recebeu um outro feedback também do Matheus Rodrigues, que ele falou que também vê essa diferença entre gerações. Ele falou que lá no começo, ó lá, teve o primeiro contato com o computador com 12 anos, fuçou em tudo, aprendeu a montar, desmontar, etc. E quando chegou na faculdade, o pessoal não conhecia nem PDF. Ele falou que teve um amigo que fez o TCC no telefone. Eram 5 páginas com texto corrido, sem parágrafo, sem nada assim. E aí eles foram lá colocar no padrão ABNT, deu mais de 15 páginas. Então foi um TCC de 15 páginas feito no telefone, mas era como a pessoa está acostumada. É aquilo que eu comentei semana passada, né? Resolvendo o problema, faça como você quiser. E ele falou que vê também uma falta aí de interesse das gerações novas de entender a minúcia, como é que funcionam as coisas, especialmente quando o assunto é um computador. Ele falou, computador, a pessoa faz o quê? Vai no navegador e acessa, sei lá, um Facebook. Então... todo o resto que o próprio computador tem a oferecer acaba se perdendo no meio do caminho. Né?
por mais potente que ele seja, acaba virando um Chromebook, né? É verdade. Os interesses migraram, mas eu ainda acho que tem um público muito interessado, assim, ele só não tá tão visível mais como antes, porque tem tanta rede social hoje, né? Tem influencers, e às vezes os assuntos ficam, sei lá, os grandes influencers parecem meio monotemáticos, né? Ficam sempre nos mesmos assuntos. Então eu acho que isso acaba deixando a cabecinha da molecada meio monotemática também. Mas sempre vão ter aqueles que vão fuçar, os que são curiosos, né? Nós temos inteligências diferentes, nossos cérebros funcionam de maneiras diferentes, então tem pessoas que vão procurar estímulos, né? Desenvolver a partir de certos estímulos e outros vão se desenvolver a partir de outros. Mas, bom, começa que nem tem PC mais para desmontar hoje, tem? Só quem realmente quer comprar lá o gabinete, as peças. Gamer tem muito isso, né? Mas, tirando essa parte, o pessoal compra já laptop, né? Computador pronto, assim, a maioria vai pela facilidade, pela comodidade. E os computadores de mesa são aqueles all-in-one, em sua maioria, né? Então, até a configuração do hardware mudou, né, Marcos? Não permite tanto que a gente mexa mais, pega lá o all-in-one da mãe para desmontar, não vai dar muito certo. Enfim, né? E também para concluir esse assunto, o Ed Mendes, meu xará de sobrenome, falou que o papo de e-mail da semana passada, do Gmail, né, que o pessoal não sabe mexer, etc., falou, me pegou, porque eu não faço a menor ideia de como usar. E ele riu com KS, então acho que ele é de uma geração mais nova do que a nossa. Opa! E ele falou também, fora que o meu tá cheio de spam, que raiva. E eu pensei o seguinte, a gente fez lá no comecinho do podcast um episódio a respeito de e-mail. Um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros, então, né? Acho que dá pra gente atualizar isso. Então, se vocês mandarem perguntas e comentários suficientes pra gente explorar isso bem a fundo no episódio que vem, a gente faz um episódio especial novamente sobre e-mail com ferramentas, aplicativos, técnicas, métodos, dicas, etc. Então, mandem as suas dúvidas lá pra Bia no Telegram, no gigahertz.fm/feedback também, que a gente faz um apanhadão e traz isso aqui mais a fundo no episódio que vem, com a ajuda de vocês, pra gente saber o que exatamente, onde tá pegando aí a dúvida e os problemas de e-mail de cada um. E eu peço que vocês que são mais novos e que não estão tão habituados com esse negócio de e-mail, às vezes você está começando a trabalhar, entrou no meio corporativo, tá tendo que lidar com e-mail à força, eu peço que vocês especialmente mandem as dúvidas pra gente, porque os macacos velhos já conhecem e-mail há 30 anos, então para eles não é novidade. Agora vocês mais novos, gostaria de saber o que vocês querem que a gente explore aqui nos próximos episódios, tá bom? Boa. Agora, para finalizar essa primeira parte aqui do episódio, a gente recebeu de um monte de gente, obrigado a todo mundo, claro, o link de uma matéria de uma pessoa, o nome dele é Vitor Fogolin, que passou em 5 concursos de cartório usando o ChatGPT para estudar. E ele detalhou, a gente vai deixar o link na descrição com a matéria completa sobre o método aqui, e ecoa um pouco do que a gente falou sobre como você tentar tirar proveito do ChatGPT, especialmente para estudos, etc. Mas o método que ele explicou foi bem interessante. Então, de diferente, né, que ele fez do que a gente tinha comentado aqui, ele até pegou as questões, casos, etc. Falou, ChatGPT, aprende isso aqui, vou te jogar, você só lê, aprende isso. Aí jogava lá, ele falou, beleza, aprendi. Ele falou, muito bem, agora você vai passar a se comportar como o examinador da prova oral do estado de São Paulo, então já direcionava bastante, né? Que perguntas você faria sobre a matéria que você acabou de aprender? Aí ele faria as perguntas, ia interagindo com ele, e ele falou que uma outra estratégia que foi interessante, essa beira o stalking, mas é o stalking do bem. Ele falou o seguinte, né? Pesquisou o currículo de cada pessoa ali da banca que ia participar da prova oral, aí jogou os currículos de cada uma dessas pessoas no ChatGPT e falou assim, beleza, agora considerando o currículo dessa pessoa aqui, os assuntos, a trajetória, a carreira, quais seriam as perguntas que essa pessoa poderia me fazer como banco examinador, etc. Então ele foi disso e ele falou, teve um monte de pergunta que o ChatGPT fez que a pessoa fez também. Então, foi... Por isso que eu falei que é o stalking do bem, né? A lista ali de pessoas que vão fazer parte da banca é uma coisa pública, já tá no edital ali direto. E, bom, ele usou isso ali em favor dele. E teve, a gente, pra explorar mais a fundo, né? Tem a parte de questões mais objetivas. Tinha uma coisa interessante, né? Que a gente alertou pra quem escutou aqui o episódio de ChatGPT, foi o seguinte. Ele falava, me fala sobre artigos interessantes que podem me ajudar a
complementar esse assunto aqui, me sugere 5 artigos científicos. Ele sugeria, né? Para ele até poder falar na resposta dele lá na banca, de acordo com o artigo tal, foi isso, isso, isso. Mas ele falou, alucina, toma cuidado. E ele comprovou, o ChatGPT sugere artigo que não existe, nome de gente que até escreve artigo, mas que nunca escreveu um artigo específico, etc. Então esse tem mesmo que checar, mas essa foi uma outra coisa, outro ponto que ele pegou ali de coisas específicas que lá na frente ajudou, né? Então a parte de tradução também ele comenta, tradução é tradução, né? Não tem muito segredo aí. Ele foi resumindo também casos muito grandes, né? Então ele precisou usar a versão paga do ChatGPT para isso, que tem uma janela de contexto um pouco maior, mas fazia aquilo de manda o PDF, aí conversa com o PDF, né? Vai tirando dúvidas, vai resumindo, etc. Então, eu acho que é um ponto, na verdade é um caso muito interessante, com dicas bem específicas, vale todo mundo, independente se você fazer concurso de cartório ou não, né? Acho que todo mundo vai ter um uso aqui, especialmente na área de estudos, de como tirar mais proveito aí do ChatGPT, mas especialmente a parte de conversar e ele ir basicamente ensinando, na verdade, o ChatGPT para depois tirar proveito disso, e a parte das perguntas direcionadas da banca. E, importante, ele falou aqui, o exame de São Paulo, porque no treinamento do ChatGPT, ele tem o que é de São Paulo, o que é de não sei onde, não sei onde. Então, você direcionar até dessa forma, você já fica muito no canto certo do cérebro do ChatGPT para ficar mais na região ali, mais precisa, mais provável também do que vai acontecer na realidade, porque já está tudo lá no bolo, né? Mas tem que saber tirar isso de lá para poder interagir. Uma coisa que eu já venho fazendo, que eu gosto muito e que eu recomendo, é conversar com o ChatGPT ou com o Copilot, no meu caso, né? A partir do material que você já tem, né? Pedir para ele aprender as suas anotações, o que você anotou, o que você copiou, o que você estudou, como se ele estivesse estudando a partir do seu material. E a partir daí desenvolver conversas. Eu gosto de conversar os assuntos com o ChatGPT e, se for o caso, pedir referências externas, complementar informações e até tomar a matéria de você, né? Me faça então 5 perguntas sobre esse assunto aí, vamos ver se eu, baseado no material, né? Vamos ver se eu aprendi. Eu gosto muito de fazer isso. Agora, eu fiquei fascinada, realmente, em como o rapaz da matéria ali filtrou, afunilou os assuntos pelas bancas e pelos examinadores. Isso eu achei fabuloso, porque com certeza aumenta e muito o grau de precisão das questões, né? Então tá ali, ele tá treinando, é como se ele estivesse fazendo um simulado, um cursinho com a própria banca que vai aplicar a prova, né? Achei sensacional, fica a dica, esse ano a gente vai ter vários concursos aí, o da Caixa já tá com quase 800 mil inscritos, né? Eu tava vendo a notícia ontem. Então, aproveitem, gente, explorem essas LLMs para estudar para concursos, para vestibulares, Enem, ou mesmo seu material de faculdade, como eu tô fazendo, né? Eu estudo a partir dos meus materiais, o que eu aprendo, e vou reforçar mais uma coisa para vocês. É por isso que eu ainda não larguei do Evernote, porque pense, gente, tem 16, 17 anos quase de informações que eu estudei, que eu aprendi lá na minha nuvem do Evernote. Imagina eu conversar com uma IA baseada em 17 anos de aprendizado meu. Pensa no nível que o negócio vai escalar, né? Pensa só. Então, eu tô torcendo muito pro Evernote desenvolver mesmo, e a Banning Spoons, sei lá, criar alguma coisa, desenvolver alguma coisa lá, porque eu não quero perder todo esse repertório de conhecimento que eu construí em tantos anos. É uma expectativa, né? E você tem que considerar também que, sei lá, se o Evernote não lançar isso, as IAs, né, você tem, por exemplo, o Google, que lá com o Gemini 1.5, ele vai liberar até 1 milhão de tokens, dá múltiplos livros. Isso. Você poderia, em tese, exportar todo o seu banco de conhecimento do Evernote para lá e falar assim, pronto, cria a Bia sem fio GPT e vai ser a personalidade assim, e vai estar tudo lá, né? Bia GPT, adorei. Então, e esse do Google, eles falaram assim, né, eles durante os testes conseguiram chegar, e não vão lançar isso tão cedo, mas chegaram a 10 milhões de tokens de janela de contexto. É absurdo, né? Ninguém chega perto disso. O que a gente tem no máximo hoje disponível no mercado são, sei lá, 50 mil, 100 mil, 200 mil tokens. Então, 1 milhão já é absurdo.
E o Demis Hassabis, que é o líder da DeepMind, essa divisão do Google, deu entrevista já falando, a gente não vai falar como a gente conseguiu, óbvio, né? Mas no primeiro momento, quando você usa mesmo esse 1 milhão subiu múltiplos textos, usou esse 1 milhão. Ele fala, dá uns minutinhos para ir a mastigar, mas quando mastiga, vai que vai. Então, como o Google conseguiu, agora todo mundo sabe que é possível, todo mundo vai tentar chegar a alguma coisa perto, porque esse mercado está evoluindo meio assim, né? Agora que a gente sabe que dá, vamos investir aqui para chegar também, né? Então, mais e mais IAs vão ter essa janela grandona de contexto. Espero que o Evernote esteja correndo atrás disso, mas se não estiver, alternativas, para sorte de todo mundo, não vão faltar, né? É isso aí, eu recomendo que todo mundo leia essa matéria do G1, conheça essa história, e agradeço todo mundo que mandou o link pra gente, e o Marcos vai deixar lá nas notas do episódio. É claro. Agora, como prometido na semana passada, a gente vai aprender muito hoje com a Bia sobre como organizar as suas leituras, livros e etc. Eu estou ansioso há uma semana, sei que todo mundo está também para aprender com isso, mas antes eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo até 4 meses de graça se você assinar o plano anual da VPN deles. É o seguinte, se você usa Wi-Fi públicos, então se você depende do Wi-Fi do restaurante aí, da pracinha, do shopping, do aeroporto, do hotel, do avião, ele geralmente, nem sempre é de graça, mas geralmente é de graça porque os seus dados são o preço da conexão. Aí quando é pago é pior ainda, você está pagando para pegarem seus dados. Mas com o ExpressVPN isso não acontece porque os seus dados, sua conexão, o que você trafega, passa a ser criptografado, roteado ali pelos servidores que são criptografados da ExpressVPN, então nem quem está oferecendo a conexão consegue ver os servidores que você está acessando, os sites, aplicativos, streamings, os conteúdos, está tudo fechadinho ali, o que é excelente porque você tem que ter o direito de proteger a sua privacidade. Seus dados são seus e não de quem está oferecendo a conexão. E uma outra coisa bacana é a seguinte, se você acessar o Max, por exemplo, usando a ExpressVPN se conectando pelos Estados Unidos, você vê o catálogo de lá, que é diferente do de outros países, diferente do Brasil. O contrário também, tá viajando, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, liga a ExpressVPN, roteia a conexão pelo Brasil e pronto, você protege a sua conexão. Eu usei o Max como exemplo, mas Netflix também, YouTube também, streamings em geral, né? A Amazon também e por aí vai. Agora a parte mais bacana é a seguinte, se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você vai ter primeiro um mês de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no telefone, no roteador da sua casa, se você quiser proteger tudo de uma vez só, na TV, dependendo do modelo, Apple TV também, que é como eu estou usando todo dia, computador, enfim. Né? E aí, quando você for assinar o plano anual, você vai ter 3 meses a mais ao final dos 12, então na soma de tudo são 4 meses a mais para você usar a ExpressVPN, só que tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Tem link na descrição do episódio para não dar trabalho. Então, passa aqui, dá mais piadinha, eu uso, eu confio, testa que vale a pena, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Ter uma boa VPN hoje também é sinônimo de saúde mental, porque olha, dependendo do país que você coloca, Marcos, sabia que até os anúncios mudam? Tava fazendo um teste esses dias, tava olhando, coloquei Holanda por acaso. Gente, sumiram todos aqueles golpistas virtuais, é impressionante. Os anúncios, começou a ter mais anúncio de moda, de softwares, eu que não dou a menor pelota para propaganda, eu falei, nossa, que anúncio interessante. Olha como a nossa visão, nosso cérebro também automaticamente já desconectou dos ads, né? Mas só de tirar aquele monte de golpista aí das suas timelines já é um alívio imenso. E sem contar que com o ExpressVPN você vai proteger a sua família também. Você pode configurar lá no roteador, né, os seus pais idosos que clicam naqueles links esquisitos e suspeitos, né, os seus filhos que você não sabe muito bem aonde que eles entram, né? Pelo menos a navegação fica muito mais segura. Então, aproveite a oportunidade que a ExpressVPN está dando para os nossos ouvintes aqui e agradeço muito a ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá, Bia. Muita gente que escuta aqui o podcast, certeza que no 31 de dezembro do ano passado falou assim, nossa, para o ano que vem eu vou ler mais. Chegou em 2 de janeiro, desistiu do plano, né? E a gente até pensa, vê livros, vê dicas, puxa, esse é um livro tão legal que estão falando, eu vou ler, aí você bota na sua lista, até compra o livro, seja no Kindle, seja o físico,
e acaba esquecendo, putz, tô sem tempo, não achei, daqui a pouco eu vejo, quando for viajar eu vou pegar o avião, aí eu leio, aí você leva o livro no avião, você não lê o livro no avião. Então, como é que faz pra mudar esse hábito, se organizar, incorporar a leitura no dia a dia e transformar isso no hábito e não só naquele negócio de, putz, eu tô precisando, te faz sentir mal, porque você tenta, mas não consegue. Por onde começa? Quando você cria uma meta, você tem que se engajar com ela. Só comprar o Kindle não vai adiantar, porque às vezes daqui a pouco você vai esquecer dele, vai deixar de ser uma novidade, ele vai ficar de lado. Esse que é o grande problema, né? Então, para começar, é bom organizar uma lista de leituras. O que que você pretende ler? Comece lá pela sua prateleira, tanto de livros físicos como de virtuais, ali o que que você comprou, o que que você baixou e nunca nem abriu, né? Às vezes você baixa o arquivo lá, nunca chegou nem a abrir. Dá uma olhadinha na sua estante também, o que você comprou e não teve tempo de ler, ou até esqueceu que comprou aquele livro, e faça uma lista. Pode ser uma lista do papel e caneta mesmo, pode ser num app de tarefas, ou como eu fiz, que dá para fazer no Evernote e no Notion também, eu tenho um caderno chamado Livros, e cada livro que eu leio é uma nota, que eu leio ou que eu pretendo ler. Tá? E a partir desse caderno eu tenho diversas tags, né? Eu coloco a tag por ano, então lendo em 2024, lendo 2023, 2022 e assim por diante. Por quê? Porque aí eu crio um widget com o Evernote baseado naquela tag, do que eu estou lendo em 2024, e ali tem a lista do que eu estou lendo no momento e tem todas as coisas, todos os livros que eu pretendo ler. E eu anoto, além do título e do autor, eu coloco se ele está no Kindle, se ele está em algum outro app, mas basicamente hoje é só o Kindle. Tem os PDFs também, mas PDF eu deixo mais para material acadêmico, então eu separo bem. Eu vou focar assim muito em livros assim que não são os textbooks acadêmicos, tá, gente? Eu acho que textbook dá pra gente fazer num outro episódio como estudar a partir de livros acadêmicos, né, para uma determinada matéria da faculdade. Uma abordagem bastante diferente, mas vale a pena a gente falar nisso também. Só que eu já estou falando na leitura tradicional, né? O seu livro de lazer, ficção, não ficção, biografias. Então, crie uma lista separada de tudo que você tem, que você pretende ler, tá? Eu sou o tipo de pessoa que lê mais de um livro ao mesmo tempo. E, de acordo com o gênero, eu leio em momentos diferentes do dia. Eu tô numa fase agora de ler muita biografia, né? Então, o que eu leio de não ficção, parei um pouco com os romances e tal, mas eu tô muito focada em biografias e eu gosto de mais de ler isso antes de dormir. Porque relaxa, é uma leitura mais leve, são histórias e tal. Enquanto que os livros mais densos ou, de repente, de tecnologia, de algum assunto interessante, eu prefiro ler durante o dia. O que você tá lendo agora? Eu tô lendo um livro do Dan Ariely, que é muito bom. Deixa eu pegar o título dele. É Misbelief. Deixa eu só pegar aqui no celular, só um pouquinho, gente. Eu quero passar o título bem certinho. What makes rational people believe irrational things. Achei. Isso. Esse é um livro que o Dan Ariely conta como ele virou vítima de fake news, né? Começaram na internet, transformaram ele num conspiracionista, né? A partir de uns vídeos antigos dele, ele ficou completamente perdido. E interessado em entender como funciona a mente das pessoas que acreditam nessas coisas, ele escreveu esse livro que é muito interessante. Se vocês quiserem, faço uma resenha futuramente para vocês. Boa! Vai ter na descrição também o link, é claro. E à noite eu tô com vários livros aqui de biografias que eu quero ler e é difícil dar conta, né? Porque parece que tem muito mais coisa do que o meu tempo permite. Então, no momento eu tô lendo da Hattie Green, a biografia, que foi a primeira mulher multimilionária dos Estados Unidos, e ela era famosa por ser muito sovina também. Tem muitas lendas que correm sobre ela na internet, inclusive que o filho dela teve um problema na perna e ela não quis chamar o médico para economizar, saiu em busca de atendimento público em hospitais de caridade, não deu muito certo e o filho dela acabou tendo que amputar a perna pelo fato da mãe ser sovina.
Eu vou descobrir se isso é verdade ou não, porque parece que o livro desmistifica também, tem algumas histórias que são muito exageradas. Lembrando que ela viveu ali na transição do século XVIII, não, do século XIX para o século XX. Ali os 1800 e pouco, início dos 1900, né? A era que começou ali os Rockefellers, né? Os grandes magnatas. Então ela foi uma grande magnata também. Só que a área dela era bolsa, né? De valores, investimentos e real estate, né? Que chamam. É bem interessante também. Estou no comecinho ainda, mas eu quero ler para saber. É do Charles Lex, se eu não me engano, dizem que é o melhor livro e mais fiel à história dela, né? Que separa um pouco as lendas das verdades, né? Mas eu tô com um monte de biografias para ler aqui, tá na minha fila, inclusive a do Elon Musk também. Eu gosto de todos os livros do Walter Isaacson, recomendo, inclusive não só do pessoal do meio de tecnologia, mas também do Einstein, que eu gostei muito. Ele é um excelente biógrafo, não tem jeito. Tá o do Leonardo da Vinci é muito bom o livro aqui, tá na minha fila também. Você leu o do Da Vinci? Sim, é muito legal. Tem uma passagem lá que fala do diário dele, da última página, etc. Que, putz, penso nessa passagem todo dia. É muito bom, vale a pena ler. Então, esse tipo de leitura, assim, biografias, é muito legal para ler à noite. Então, eu separo 1 hora, assim, antes de dormir para ler, né? Leio no Kindle mesmo, isso é importante. Evito LCD. E ao longo do dia, depende. Se eu tô no intervalo na aula, se eu tô no home office, geralmente é depois do almoço, que eu dou uma descansadinha e separo 1 horinha para ler também. Então, à noite eu tô lendo geralmente uma biografia e de dia estou lendo outras coisas, no momento o livro do Dan Ariely, né? Mas, a partir do momento que você separa os gêneros, os horários que você quer ler e o que você quer ler, fica mais fácil colocar aquilo como meta no seu dia, tá? Dá para ler também em consultórios, momento de espera. Eu nem sempre levo o Kindle comigo, porque eu gosto da minha bolsa leve, mas eu tenho no smartphone. E nesses momentos eu não vejo problema em ler no smartphone mesmo, porque não são leituras longas. Eu vou ficar 20 minutos, às vezes, esperando uma consulta, tô esperando o almoço também, alguma coisa que vai levar 20 minutos, meia hora, eu leio no smartphone mesmo, né? Como fica sincronizado, é tudo dentro do Kindle, então as minhas anotações e highlights, quando eu continuar essa leitura no Kindle, depois vai estar tudo sincronizado, né? Então é bacana você ter um mecanismo de sincronismo também, e o Kindle é perfeito por causa disso, tá? Mas o Kindle, a maior parte das vezes, fica aqui em casa, então quando eu viajo, eu levo ele comigo. Mas é difícil eu levar ele fora de casa, tá? Dá pra fazer isso, depende da rotina de vocês, tá? Comigo, realmente, fora de casa, eu não vou conseguir separar 1 hora pra ler, porque é uma rotina insana. Mas separa os momentos do dia, assim, hoje eu vou ter um intervalo aqui, em vez de eu ficar rodando a timeline infinita do Instagram, eu vou abrir o Kindle e vou ler um livro que eu me propus a ler. É bem mais interessante. Tem um gato miando aqui, né? Tá participando, Deixa eu pausar ele aqui um pouquinho. Hein? Vou pausar você um pouco, gato. Vem cá. Tá, mas retomando. A partir do momento que você sabe o que você quer ler e que você criou um mecanismo ali, uma lista para você acompanhar, colocar ali como widget no seu smartphone, como eu falei, o Evernote e o Notion são perfeitos para criar esses tipos de listas. Aí fica mais fácil você se engajar com a leitura, porque deu um intervalinho ali, você já sabe o que você está lendo, o que você vai ler, e não precisa ficar horas e horas, virar um bookworm, como se fala, né? 1 hora por dia já vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Vocês vão ver que vão ler um livro por mês, pelo menos. E a meta de muita gente aí para esse ano é largar um pouco as redes sociais. Não, eu vou ler um livro por mês. Beleza, faça uma lista lá. Não precisa ser uma lista ambiciosa. Pega o que você já tem em casa, como eu disse, e coloca lá 12 livros que eu quero ler esse ano. Bom, estamos em março, né? Vamos excluir janeiro e fevereiro, então. Faça aí para o resto do ano o que você quer ler. Estamos no início, meados de março, agora dá tempo de vocês lerem um livro esse mês.
Eu funciono muito, Marcos, nesse negócio de gamificação, assim, eu gosto de trabalhar com metas e eu costumo me recompensar quando eu compro uma meta. Vá lá na cafeteria que você gosta, ahn, compre um chocolate mais caro lá que você gosta e se premie, tá? Se você quer realmente mudar hábitos, é importante você se premiar com alguma coisa para que se mantenha motivado e para que aquele hábito perdure, tá? Então a minha lista de livros tá aqui em todos os meus dispositivos, tá aqui no Evernote. E se eu abrir o Kindle aqui agora no smartphone, tá lá no livro que eu tô lendo, né? Então, como eu disse, é mais de um livro e não tô lendo só esses dois, não. Eu tenho outros aqui que às vezes eu revezo, porque são assuntos que eu quero ler, quero me interessar mais, né? Então, eu até mudo, assim, dia de semana eu leio um livro, fim de semana eu leio outro livro. Vou até falar para vocês aqui o que eu estou lendo fim de semana. Fim de semana eu tenho mais tempo para ler, tem isso também, né? Então vocês podem colocar um terceiro livro ainda aí no que você está lendo. Então deixa eu pegar aqui o que eu estou lendo. Aqui. Eu tô com um livro que eu tô com uma amostra aqui, que eu não sei se já saiu do pré-venda, que é o Brain Energy, do Christopher Palmer. Foi uma recomendação e basicamente é metabolismo, alimentação, assim, focado na saúde da mente. Então, Legal. Brain Energy é um que tá na minha fila aqui, que é o próximo que eu vou ler, tá? E eu estou terminando, tem mais um quarto livro aqui que eu estou terminando de ler, que eu acho que eu até prometi para vocês a resenha, em breve eu vou fazer, que é o Donação Dopamina, Dopamine Nation. Esse tá quase no finzinho, tá? Então, no fim de semana eu leio mais coisas, porque eu tenho mais tempo, e eu vejo pouca série, eu vejo pouco filme, eu gostaria de ver mais, então semana passada eu fiz esse mesmo negócio que eu fiz para os livros, eu fiz um para filmes e séries, porque eu quase não vejo e eu queria ver mais. Eu já vi 2 filmes aí do Oscar, Oppenheimer já tá no streaming aí faz um tempinho. Vocês podem ir no cinema também. Coloca lá umas metas de filmes que vocês querem ver, ou séries. E séries eu tô vendo Shogun. Não coloquem 10 séries, porque o tempo de vocês vai pro ralo. Coloca uma, vai. Eu tô vendo só o Shogun e eventualmente eu tô vendo um outro filme do Oscar, porque eu vejo pouco e em 2023 eu quase não vi filme nenhum, por incrível que pareça. Série, zero. Eu sou uma pessoa que não vê quase televisão. Então, eu queria equilibrar um pouco mais assim o meu tempo de lazer com leitura e com audiovisual também. Se a meta de vocês for o oposto, beleza, reduz ali o tempo do audiovisual, de filmes, mas registra também os filmes e séries que vocês estão assistindo, porque de repente você vai ver que está exagerando um pouco. Tem uma rede lá que as pessoas fazem o review dos filmes que assistem, como é que é o nome? Letterboxd, tá meio que... Isso, tá na moda agora também. Então ter um aplicativo desses, assim, pode ajudar vocês também a se engajar mais com o conteúdo que consomem. Tá, isso é para organizar as leituras e para vocês começarem a ler mais. E depois que vocês leem um livro, o que vocês fazem? Eu acho que essa dica eu já dei aqui, Marcos, mas como nós estamos abordando só esse assunto, eu vou repetir algumas coisas antes de falar outras. Eu vou lá na página do Kindle e vou só nos highlights daquele livro. Eu vou mandar o print pro Marcos aqui da biografia do Nelson Ned, que é um que eu li, e peguei todos os trechos que eu sublinhei e joguei naquela nota do Evernote do livro que eu estava lendo. Então eu tenho as anotações lá, o que eu sublinhei e, porventura, anotações que eu tenha feito. É muito difícil fazer anotação no Kindle, tá? Mas quando eu termino o livro e jogo os meus highlights lá no Evernote, eu costumo ler só o que eu sublinhei e a partir daí escrevo uns 2 parágrafos mais ou menos sobre o que me chamou a atenção naquele livro, o que eu gostei, o que eu não gostei. É uma maneira de você fixar o que você leu, perpetuar a sua memória e também se engajar mais com o conteúdo. Porque o nosso cérebro funciona a partir de alguns gatilhos quando você quer recuperar, relembrar informações. Então você ter lá no Evernote o que você sublinhou e o que você escreveu sobre as suas impressões do livro, quando você quiser relembrar o que você leu, basta você
e naquela nota reler o que você fez, porque você magicamente vai se lembrar até de sentimentos que você teve quando leu aquele livro e se engajou com aquele conteúdo. Então faça isso, não toma muito tempo, tá? Escreva ali 2 parágrafos, como eu falei, o que você aprendeu, o que você gostou, o que você não gostou. São basicamente esses 3 tópicos, tá? Não precisa escrever muita coisa não, porque aí não é resenha pra internet, gente, são gatilhos mentais pro seu futuro, tá? Até porque o conteúdo mesmo vai estar no que você sublinhou e já vai estar escrito lá. Você não precisa repetir, escrever tudo de novo, né? Então, vocês vão construir uma base de conhecimento muito grande que com o passar dos anos ali no Evernote, no Notion, vocês vão desejar mesmo que tenha uma inteligência artificial bem legal ali para que resgate esse conteúdo e permita que você no futuro recupere e até acrescente novas informações, novos aprendizados. Essa parte de escrever o que eu achei do livro, você pode colocar na própria nota do Evernote ali, né, escrever, mas eu estou fazendo à mão. Eu tenho um caderno separado, mas é só por motivos de fugir um pouco de telas, assim, porque eu estou o dia inteiro olhando para a tela e eu me sinto um pouco mais calma quando eu pego um papel e caneta. Mas depois eu fotografo, escaneio e coloco ali naquela mesma nota do Evernote, a nota escaneada. Então, basicamente, é uma diferença pequena, realmente tanto faz, é só por um motivo pessoal meu, de eu querer ficar um pouco mais offline quando eu reflito, assim, sobre o que eu li. Mas é importante essa parte de fazer anotações sobre livros, sabe, Marcos? Eu fazia, geralmente, biografia do Steve Jobs, por exemplo, porque eu uso no meu trabalho e tal, então algum outro assunto interessante, mas eu agora... Minha meta para esse ano é começar a fazer isso para todo e qualquer livro que eu leio, inclusive as biografias. É uma maneira de, sei lá, acho que depois dos 40, né, você tende a esquecer mais as coisas, você tem um repertório grande de conhecimento, mas ao mesmo tempo você esquece facilmente as coisas, né? Então é uma maneira também de trabalhar mais a sua memória, a sua cognição. Então vou fazer isso com todo livro que eu leio. Filme e série eu não vou fazer, gente, porque eu realmente não tenho paciência. Eu vou só registrar o que eu assisti e acabou, né? Mas não vou entrar mais em detalhes. Agora, quanto a livros, eu gosto muito disso e vou fazer isso mais com o tempo. Eu vou mandar para o Marcos os prints do que eu falei ali, só para vocês terem uma ideia e ilustrar melhor tudo que eu falei, e quem sabe inspirar vocês a fazer a mesma coisa. Vocês vão ver no final do ano, quando eu e o Marcos fizermos ali uma análise, né, um balanço de 2024, eu quero saber se vocês que colocaram como meta ler mais, fizeram isso ou adaptaram para a rotina de vocês e me contem se funcionou, se não funcionou, o que deu certo e o que não deu certo, que são dicas que eu tô dando que eu quero que vocês realmente coloquem em prática, tá bom? E é isso. Essa parte da criação do hábito é interessante. Eu estava escutando o Altair de Souza, do podcast Naruhodô, que é excelente, vale a pena conhecer, para quem não conhece, tem link na descrição, falando sobre a criação de hábito, né? Ele falou assim, por exemplo, que na pandemia, um monte de gente parou de fumar porque não estava indo para o trabalho. Porque tem aquele negócio, putz, fazer uma pausa, descer rapidinho, fumar um negocinho ali. E em casa muda o hábito, né? Mesmo que você fume em casa, ou com a combinação de trabalho e a pausa, não sei o que lá, e esse hábito de descer com alguém pra fumar e conversar um pouquinho. Então que muita gente parou de fumar, não por um passe de mágica, mas porque a situação mudou. E essa mudança do contexto não dava tempo da pessoa parar pra pausar, pra fumar e etc. E ele comenta isso, que interessante. O principal jeito que ele vê que funciona de você se livrar de hábitos ruins é você não dar tempo para você praticar esses hábitos ruins. Então, ele fala sobre, sei lá, bullying na escola. Criança que tá lá bate na outra. Sei lá, né? Se ela vai ser punida, não adianta. Porque a punição é quando ela for pega. Quando ela for pega, ela sabe que ela vai continuar fazendo. Então é assim, ocupa a criança. Bota pra jogar bola, depois pra correr, depois pra não sei o que lá. E aí não sobra o tempo pra ela sair fazendo bullying, sei lá, bater nos amiguinhos. E todo mundo, eu acho que já passou por isso em algum grau, né? Falou, nossa, hoje o dia foi tão ocupado que eu nem fiz X, que eu faço todo dia. Que seja, putz, mexi pouco no Instagram, nossa, não entrei, sei lá. Então, acho que dá pra se relacionar um pouquinho com essa ideia e
eu tô falando tudo isso por quê? Porque você falou lá no começo, poxa, as pessoas às vezes têm dificuldade de achar tempo, etc. E eu não quero ser o chato que fala assim, para de mexer em rede social, mas tem um pouco disso, né? Vai no screen time lá do iOS, não sei como é que chama no Android, e vê, pega no último mês, somando nem que seja o WhatsApp, que eu sei que tem uso de trabalho, mas tem uso que não é de trabalho também, né? Então, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Threads, não sei o que lá, vai dar umas boas horas aí que daria pra ter lido, sei lá, alguns livros. Tem a questão que, assim, se a pessoa... Livro parece que virou uma espécie de lição de casa cultural de intelectuais, talvez, não sei. Eu não sei nem definir, sei lá, meio fresca, né? E não, a gente tá falando isso pra quem, né? Que é uma coisa muito, nossa, eu leio livros. Não é por aí, né? Então tem gente que não tem a vontade mesmo, não tem problema. Você acabou de falar, poxa, eu não vejo muita série, não vejo filme. Essa é uma outra questão cultural, né? A pessoa pode encher o balde de cultura dela desse jeito e livro talvez não seja pra ela, né? E eu não sei, eu quero saber a sua impressão, por exemplo. Eu sempre achei curioso, e eu sei que as pessoas sentem isso de verdade, não tô rejeitando o sentimento de ninguém, de falar assim, nossa, eu odeio inglês. Não, inglês, putz, eu não gosto. Eu detesto. Como que você odeia o idioma? Eu entendo a sensação de frustração de você querer aprender e às vezes não funcionar, porque não estava do momento, a didática não era certa, não sei, né? E aí a pessoa pega raiva do idioma, de falar inglês, de aprender inglês. Eu acho que livro tem um pouquinho disso, né? Mas eu quero saber de você se existe mesmo essa questão de, putz, eu não gosto de ler, não gosto de livros, a pessoa tem um sentimento ruim, né, negativo sobre livros, versus só... Não, todo mundo tem como gostar de livros. Todo mundo sabe cozinhar, tipo do Ratatouille lá. Everyone can cook, né? Todo mundo pode ler livros. Ou não. Tem gente que o cérebro, a fiação do cérebro não é compatível com leitura de livros. Na sua experiência, existe isso ou é questão de hábito? Ler é bom pra todo mundo. Quem lê mais, escreve melhor, raciocina melhor, desenvolve diversas skills, diversas outras coisas da sua vida, inclusive outras áreas do conhecimento, criatividade. Só que você não precisa ler só o livro de papel, existem audiolivros também, que a gente já abordou aqui no Área de Trabalho. Tem gente que é mais romântico, audiolivro não é livro. Eu acho que é livro, sim, tá? Então, porque o conteúdo é o mesmo, as lições que você vai tirar são as mesmas, então se você se adapta melhor com audiolivros, manda ver. Eu considero o livro do mesmo jeito, tá? É só um formato diferente. Exato. Mas quem não lê, procure ler, nem que seja livro de lazer, e não fique se prendendo assim com livros altamente intelectuais. Eu vou ler Dostoiévski. Não, gente, pega um livro diversão, tenta se divertir. Eu criei o hábito da leitura com a diversão. Se eu fosse me prender aos livros que a escola dava pra mim, gente, eu entendo, sabe? Eu acho que você dá Dom Casmurro pra uma criança de 10 anos ler. Me desculpem quem ama Machado de Assis, literatura, mas não dá, gente, pra uma criança de 10, 11 anos. Eu tinha raiva de Dom Casmurro. Eu só não tinha mais raiva de Dom Casmurro porque eu tinha raiva de Quincas Borba. Eu odiava aquele negócio de O Vencedor às Batatas. Eu criei ranço de livro de índio também, Peri Ceci. Nossa, eu achava o Peri o índio mais bunda mole de todos os tempos. Eu odiava esse tipo de literatura e era obrigada a ler. Só que eu fui salva por Monteiro Lobato, por Arthur Clarke, o Mochileiro das Galáxias também. Douglas Adams. Eu fui muito para esse lado de sci-fi e foi o que realmente me resgatou. Então eu comecei a separar a literatura da escola, que eu tinha que ler por obrigação, e a literatura por lazer, que era o que eu gostava. E aí eu também li o Hobbit, eu li o Hobbit antes de ler O Senhor dos Anéis, quando eu tinha 13 anos, por aí. Então eu li o Hobbit, comecei a ler O Senhor dos Anéis, e você lê um livro e você quer ler o outro, e depois o outro, e depois o outro. É um negócio que te encanta mesmo, e quando você vê, você fica dependente de livros, né? E eu tava viajando, assim, tal, eu tinha que tirar... Eu tava com outras pessoas, né? Tinha um momento do dia que eu me isolava. Falei, nossa, mas você tá de férias? Por que você tá lendo? Mas eu tô de férias, eu tô lendo leitura, eu tô lendo um romance aqui, porque eu quero relaxar, porque eu gosto de ler, eu não tô trabalhando. Né? Então as pessoas costumam estranhar. Vira um hábito, assim como você sente a falta de escovar seus dentes. Dá pra comparar com isso. Tá? Então leitura realmente é um hábito que se constrói desde cedo.
E não deem bola para intelectual de internet que fica falando que você tem que ler Dom Casmurro, Dostoiévski. Não, você tem que ler o que você gosta. Pode ser até 50 tons de cinza, não importa. Pode ser Crepúsculo. Vou pegar esses exemplos, porque são os exemplos que o pessoal tem preconceito na internet. Leia Crepúsculo, você gosta de vampiro romântico, leia. Importante é ler, tá? Leia o que você gosta e manda os outros pentear macaco, tá? E eu vou reforçar isso, acho que você definiu muito bem, né? Que não importa o formato, né, da leitura, e tem essa discussão cretina de audiobook, né, eu acho estranho usar o verbo ler para audiobook, mas tudo bem, porque você está simbolizando o consumo do conteúdo, né? Independente, o objetivo não é virar página, é você fazer o download, tipo Matrix, né? I know Kung Fu, é isso. Alguém escreveu alguma coisa e quer compartilhar essa coisa com você. Como você vai absorver isso? Pode ser por osmose, não interessa, né? Você está consumindo aquilo que alguém gerou para você. E o objetivo é esse, né? Senão você fica folheando a lista telefônica e você fala que leu. Não é por aí, né? Então, eu acho que, especialmente para quem gosta de podcast, talvez audiolivros sejam, eu vou falar a porta de entrada para livros, porque soa quase como, sei lá, um cavalo de Troia. Não é isso. Mas talvez seja um jeito que as pessoas estão mais acostumadas a consumir um tipo de conteúdo, vai consumir outro, né? Porque eu sei que tem gente que se sente culpada de escutar muito podcast. Nossa, tô escutando muito podcast, o que eu tô fazendo com o meu tempo? Você tá aprendendo um monte de coisa, né? Nem que... Exato. Então, acho que você definiu bem. Não interessa o formato, né? O importante é você não sentir que você tá desperdiçando o seu tempo, seja lá como você tá usando o seu tempo. Se você chegou nisso aí, sua vida vai ser muito boa. Então vamos mudar aqui a terminologia. Vamos falar, em vez de leiam livros, vamos falar consumam livros. Bem melhor, né? Pronto. Não deem bola para os outros, consumam livros e, acima de tudo, entendam que é uma coisa que eu tô aprendendo agora, indo em psicólogo, fazendo terapia. Eu tô com casos de autismo na família, então eu tô fazendo diversos testes lá e eu tô entendendo que o meu cérebro funciona de maneira diferente do usual. Então, eu acho que muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui vão perceber que, puxa, eu não me encaixo na rotina do que os outros falam, que isso é bom e tal, eu não consigo me sentir bem assim, eu estudo de maneiras diferentes, eu leio de maneiras diferentes, eu consumo conteúdos de maneiras diferentes. Então, não tem receita de bolo, gente. Você tem que descobrir o que funciona para você e aplicar na sua vida. E nada melhor do que a tecnologia móvel para moldar os seus gostos e transformar eles em hábitos. Sim. Tá? E se você descobrir que não funciona na sua vida, tudo bem também, não tem problema. Exato. Ninguém é obrigado a ler Dom Casmurro. Vou colocar isso como mote de vida aqui. Você tem que ler Faz uma camiseta. Que você quer. Se você tem filhos pequenos e quer que eles leiam, gente, procure a coleção Vagalume. Eu acho que muitos da nossa geração, né, Marcos, começou... Verdade. Lembrei disso agora, porque eu falei de Arthur Clarke, falei de Monteiro Lobato, e eu lembrei da coleção Vagalume também. Foi outra coleção que eu pegava um livro, terminava, pegava outro. Nem todo professor na escola gostava de dar esses livros, né, como leitura escolar, assim, mas os professores que davam, eu tenho afeição por eles até hoje e não esqueci. Eu continuo com raiva do Peri, da Iracema, do Quincas Borba. Eu só fui entender Dom Casmurro depois dos 18, 19 anos. Então eu acho que tem idade para tudo também. E colocar, ainda que sejam clássicos da literatura brasileira, acho que tem uma idade certa também para ler isso, para realmente apreciar e extrair o conteúdo maravilhoso do Machado de Assis, que é o nosso maior escritor brasileiro. Eu acho que tem que ser na idade certa também. Empurrar a goela abaixo de criança é pedir para que ela fique com raiva de livros. Tá? É um pouco polêmico o que eu falei, gente. Eu tô contando a minha experiência de criança, tá? Se vocês são professores, não se ofendam. Eu tô contando o que eu senti e o que eu vivi, tá bom? E eu aposto que professores e professoras também entendem mais o que você quer dizer do que você imagina, porque eles vivenciam exatamente isso, né? Tô dando aqui um conteúdo que a criança não tenha... E não é maturidade, não é experiência, mas é tudo isso junto, né? De entender por que aquele negócio existe, o que ele tá querendo falar com aquilo, por que vai ser importante, né? E é por isso que eu vejo, por exemplo, sei lá, pessoas mais velhas que passam no vestibular,
O vestibular é super concorrido, tem lá aquele pessoal que passou anos fazendo cursinho, estudando, passou na faculdade com, sei lá, 19, 20 anos e entra a Bia Kunze, que não tem 19, 20 anos lá, que se esforçou para entrar também, mas foi mais fácil, porque você tem mais experiência, você se conectou melhor com os assuntos ao longo da sua vida. Né? Você quer ver a hora que, sim, o primeiro segundo que alguém vai soar fresca a frase, mais paciência. Né? Pisa na Europa, ela percebe como vai fazer falta tudo que ela teve na escola, que ela teve que aprender e não aprendeu, né? De história, de geografia, de contexto, de parte sociopolítica, etc. Porque aí você vê, são vidas, é um mundo, as coisas acontecem, você está lá agora vivendo isso e você poderia ter um contexto melhor do que é, mas não tem. E a culpa não é sua. Se eu ensinar para 8 anos, criança de 10 anos, Glasnost e Perestroika, não vai entrar na cabeça, não tem jeito, né? Mas lá na frente, isso vai aparecer. E aí eu entendi por que era importante. Talvez não aos 8, 10 anos de idade. Não sei se é essa idade que a gente aprende. Eu acho que, sei lá. Mas a gente ter essa não é vivência também, esse repertório, né? Aí você percebe que faz falta no seu repertório. Mas que não adiantava com 8 anos te falarem, você vai um dia usar isso na vida, né? Não adianta. Então tem hora certa para essas coisas mesmo. Tudo isso pra falar o quê? Eu concordo e tenho certeza que professores e professoras também concordam que Dom Casmurro talvez um pouquinho mais pra frente faça mais sentido. Mas aí a pessoa não tá mais na escola, já é tarde demais. É verdade. 2 coisas, né, que a gente leva na nossa vida até o último dia. São o que a gente leu e as viagens que a gente fez. Acho que são as 2 coisas que mais abrem nossa mente. Você se torna uma pessoa mais livre, menos preconceituosa, conhecer coisas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes. Em vez de você colecionar carro, colecionar mansão, dedica o seu tempo, o seu dinheiro, o seu patrimônio que você tem para você viajar, para você ler, porque isso realmente... Eu trabalhei muito tempo com idosos, gente, com home care, e todos eles, né, quando já estavam no finalzinho da vida, eles falam o que valeu a pena foi as viagens, as pessoas e o que ele estudou, o que ele aprendeu, o que ele leu, tá? O resto tudo fica de segundo plano, né? As mesquinharias do dia a dia, as brigas por besteira. Então, pelo menos entendam, né, o que eu aprendi a partir dos idosos que já estavam no final da vida, as lições e as coisas que eles falavam sempre são muito parecidas, tá? É viajar, conhecer pessoas, ler, estudar e acabou, tá bom? Ninguém falou que se arrependia de não ter passado mais tempo comentando em site, né? Só pra ter certeza. Eu vi um meme ontem, meu Deus, eu vou ter que finalizar o episódio com esse meme porque eu salvei ele no meu telefone, que eu achei tão sensacional e eu vou postar ele já pra vocês. Cadê? Achei! O meme é esse. A vida é curta. Certifique-se de passar o máximo de tempo possível na internet discutindo com estranhos. Bem o que você falou, Marcos. Exato. Perfeito. Muito bom. Bom, e para encerrar aqui o episódio de hoje, a gente vai trazer uma pergunta do Área de Trabalho Responde. Então, se você quiser mandar a sua pergunta, tem mais aqui que estão engatilhadas, vão vir nos episódios seguintes, mas você pode falar com a Bia, falar comigo lá no Threads, no Instagram também, ou vai em gigahertz.fm/feedback e manda a sua pergunta. Foi o Leandro Vital fez isso. Ele falou, fiquei curioso com o setup da Bia. É uma máquina para cada sistema operacional ou tem dual boot entre Windows e Mint? Ele falou que você explicou o uso do Windows e do Linux, mas o Mac sobrou nessa história. Ainda mais considerando o uso do Android nos aparelhos móveis. E aí, Bia, explica melhor esse setup. Eu tenho um MacBook Air que está aposentado, que ele tem até sim SSD, e na pandemia, por questões ergonômicas, assim, eu fiquei mais em desktop mesmo. Então, o que eu tenho de Mac é um Mac Mini, e o laptop é um laptop dual boot, realmente, com o Mint e com o Windows, tá? Então, eu gosto muito do Mac, acho que ainda é o que eu mais uso, mas eu tô usando bastante agora o Windows, tá? E o Linux, quando eu vou mexer com R, mexer com Python, eu vou lá pro Mint. Basicamente é isso, eu pego o sistema operacional de acordo com a tarefa que eu quero fazer, mas é uma máquina só com dual boot, tá bom, Leandro? E, Bia, como é que funciona a sincronia de arquivos, a compatibilidade entre as coisas que você faz? Porque você, certamente, tudo bem que nuvem tá aí para isso, né?
Mas você tem coisas que estão no Mac que não necessariamente vão funcionar no Mint, e dentro lá do Dual Boot com Windows e Mint tem coisa que deve ficar cada uma no seu parquinho. Como é que você resolve os problemas de fronteira para que tudo funcione? Ainda mais com o Android na jogada. Eu uso o Office, o OneDrive, tá tudo no OneDrive, tudo, salvo tudo lá. Então, apesar de ser máquinas diferentes, e funciona muito bem, gente, o Office tanto em Linux, tanto em Mac como Windows, o OneDrive tá tudo sempre sincronizadinho. Olha, se tem uma coisa que a Microsoft tá acertando, é na nuvem dela, viu? E no sincronismo entre os arquivos do Office e os arquivos do disco virtual. Então, a ponte entre todo mundo é o Office 365. Nada, é ela salvando pra variar. Muito bem, gente. Para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/90. Tá chegando 100, hein, Bia? A gente precisa fazer alguma coisa especial pro 100. Mas vai lá, vamos fazer. Tem link aqui na descrição do episódio também, no seu aplicativo de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que fazem reviews, vocês que recomendam, que dão o joinha, o coração, o like, a estrelinha, enfim, que sinalizam pro mundo que vocês curtem aqui o Área de Trabalho, e também, é claro, a você, Bia, por semana após semana nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que mandam dicas, sugestões, comentários, que fazem esse podcast crescer e acontecer. Para mandar suas dicas, mandem lá no meu Telegram, @BiaCunze, ou então no meu Twitter, @GarotaSemFio, que eu vou responder vocês. Posso mandar também os links dos grupos, o Produtividade Móvel e o Mundo Sem Fio, lá no Telegram. Manda uma mensagenzinha, peça lá, Bia, me manda o link dos grupos, porque a gente deixa eles no privado, para não ser tumultuado por spam, né? Eu mando direitinho para vocês os links, tá bom? E aguardo os comentários de vocês e as dicas aí para os nossos próximos assuntos. Quero saber se vocês gostam de ser mais produtivos no frio, no calor. Mostrem os setups de vocês, algum software que vocês estão usando no momento e querem recomendar para outras pessoas, e até dicas de estudo a partir do ChatGPT, que é outro assunto que a gente está sempre abordando aqui, ok? É isso aí. Lembrando também, mandem dúvidas, comentários, sugestões, dicas sobre e-mail, que se chega coisa suficiente, vira um episódio especial inteiro sobre isso na semana que vem. Verdade. Para falar comigo, MVC Mendes, lá no Instagram, no Threads também. Eu apresento aqui na Gigahertz só a fonte toda segunda-feira, era de transferência toda sexta-feira. Apresento para a Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre aqueles casos que foram a Suprema Corte Americana, que vão lidar com liberdade de expressão e obrigação ou não de tirar conteúdo, moderar em redes sociais, link na descrição também. Obrigado pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.